que é a divisa dessa campanha, fala a respeito do clamor da nossa cidade, e o subtema é a pergunta: quem é que vai responder esse clamor? E o texto de Lucas 4, em que o nosso Senhor Jesus lê, é muito interessante por isso. Eu quero ler com os irmãos, nesse mesmo capítulo de Lucas 4, um versículo que o Senhor Jesus fala um pouco mais adiante. Lucas muito bem registra esse momento. E antes de orar com os irmãos, eu gostaria muito de ler Lucas capítulo 4, depois do verso 18 e 19 que o Senhor Jesus lê, o verso 20 e 21 eu gostaria de ler com os irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: Então Jesus fechou o rolo e o devolveu ao assistente e se assentou-se, enquanto todos na sinagoga olhavam atentamente para ele. Então ele disse: Hoje estas escrituras se cumpriram. Vamos orar? Pai, graças te damos, ó Pai, pela tua palavra, porque através da tua palavra, como nós cantamos aqui, Senhor, o Senhor nos dá a direção necessária para termos vitória sobre as nossas lutas internas e externas e desfrutarmos na eternidade do resultado, Senhor, dessas vitórias. Pai, graças te damos pelas Sagradas Escrituras, porque elas demonstram e revelam para nós quem tu és e geram em nós aquilo que precisa ser gerado, executa em nós aquilo que precisa ser executado e nos dá, Senhor, a capacitação, aquilo que nós necessitamos, Senhor, para viver neste tempo e no vindouro. Pai, graças te damos por essas Escrituras, mas nós te rogamos, Senhor, que o Senhor nos ajude, porque como pessoas naturais não temos como compreender as tuas palavras, Senhor, e que dirá colocá-las em práticas, vivê-las, cumpri-las, obedecê-las. Por isso nós te rogamos que o poder do teu Espírito seja soberano sobre as nossas vidas, que nós possamos ter o nosso coração quebrantado diante de ti, nos submetendo ao poder do teu Santo Espírito, para que não só ouçamos a tua voz, entendamos a tua palavra, mas também possamos colocá-la em prática, obedecer e viver, experimentar a tua palavra e o teu poder em nossas vidas. Graças eu te dou por cada um de nós aqui presente hoje, por cada um que está ouvindo esta palavra, Senhor, e por aquilo que o Senhor há de fazer como fruto da tua palavra numa boa terra do nosso coração. Por isso, Senhor, se for necessário, retire as pedras, os espinhos, Senhor, nos ajude para que ninguém pise sobre esta palavra, para que nenhuma ação nossa ou externa possa, Senhor, prejudicar, para que nosso coração seja uma boa terra e a tua palavra então produza frutos que glorificam o teu santo nome, para a glória do teu nome, entendendo que esta é a vontade do nosso Senhor Jesus. Oramos no nome dele. Amém. Amados, é muito interessante esse relato de Lucas, né, como ele registra esse momento. E como nós já lemos o texto 18 e 19, eu queria relembrar um pouco e elucidar um pouco do contexto desse momento em que o nosso Senhor lê esse texto aqui, porque isso nos facilita entender o porquê dessa divisa no tema de uma campanha missionária na nossa cidade. O Senhor Jesus, como bem sabemos, ele nasceu em Belém, mas ele foi batizado no Rio Jordão, e após o seu batismo, o texto bíblico diz que o Espírito Santo se manifesta. Vem uma voz do céu que diz que este é o Filho amado, em quem Deus tem muito prazer. O Deus eterno tem muito prazer. E a partir daquele momento ali tão lindo, o nosso Senhor Jesus é conduzido pelo Espírito Santo, não para um palácio, não para uma festa. A festa do batismo podia ser, né? Tem igreja que faz a festa das águas, faz uma festança quando a pessoa se batiza, né? Eu acho que talvez seja até para preparar para o deserto que vem depois, né? O Senhor Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto. A nossa fé não pode ser provada no meio de uma festa, justamente na dificuldade que nós somos provados. E o nosso Senhor, ele é levado ao deserto para ser tentado. Ele fica ali 40 dias e 40 noites sem comer nada, nem beber nada. Satanás então o tenta com diversas situações e circunstâncias momentâneas. Interessante que a pastoral de hoje
desse domingo, no boletim, fala a respeito disso. Como soberba da vida, concupiscência da carne, os desejos humanos, os nossos desejos, podem nos levar a perder algo que é eterno por conta de algo que é passageiro, algo que é momentâneo. Então, por um prazer momentâneo, eu destruo algo que está sendo construído para muito tempo e para toda a eternidade. Como eu posso, sabe? Como criança, isso é natural, a ingenuidade, a imaturidade de uma criança querer uma bala, um pirulito, um pedaço de chocolate quando falta apenas 20 minutos para o almoço ser servido. Vai ser servido carne, vai ser servido legumes, vão ser servidos alimentos maravilhosos ali no almoço, mas a criança quer comer aquele pedaço de bala, aquele pedaço de chocolate, insiste e chora porque quer aquilo. E aí o pai faz o quê? Dá o que a criança quer? Não, tem que ensinar a criança a ter maturidade e saber o que é melhor. Guarda esse pedaço de chocolate, guarda essa bala. Se alimenta bem, fortalece o seu organismo para muito tempo, está nutrido. E depois você come um pedaço de chocolate, você experimenta a bala, mas teu corpo já está nutrido, já está abastecido. Aí nós temos que ensinar então as crianças a lidarem com isso, mas nós às vezes somos infantis na fé. Por causa de um momento, de um pequeno prazer, depois iremos desfrutar de um peso de culpa enorme que vai nos afastar, atrapalhar a nossa intimidade com Deus, vai nos trazer tristeza, dor, que talvez possa gerar uma situação muito pior por causa de alguns minutos, alguns momentos ali de fazer aquilo que estamos com vontade de fazer. Olha como é terrível esse tipo de situação. E o nosso Senhor Jesus passa por esse momento ali, ele fala, não é só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. E ele ali se sustenta e se mantém com a força que o Eterno deu para o seu corpo, para se manter sustentado até o momento em que os próprios anjos o servem, quando ele já não aguentaria mais suportar. O Eterno então envia anjos para o servir. Por que conosco vai ser diferente? Depois que ele passa por esse período de tentação, ele retorna então para a cidade, não que ele nasceu, mas a cidade em que ele foi criado, a cidade de Nazaré, a cidade dele. Olha que interessante. No momento em que ele é assunto aos céus, você vai ver em Mateus capítulo 28, você vai ver em outros locais da Bíblia também, como Atos capítulo 1, você vai ver o momento em que ele fala, aguardem em Jerusalém até que o Espírito Santo venha sobre vocês, e aí vocês irão ser testemunhas vivas dessa boa notícia da parte de Deus, da salvação e do reino de Deus que chegou entre nós. E aí vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Interessante que o nosso Senhor Jesus, ele fala não só na cidade em que estavam ali os discípulos, mas ele fala também por toda a Judéia, fala da Samaria, porque eles tinham um grande preconceito para com a Samaria, e fala por todos os confins da terra, para que não haja um lugar que se diga assim, ali não se deve pregar o Evangelho. Não existe esse lugar. O lugar onde não se deve pregar o Evangelho não existe. Todos os lugares, todas as pessoas, todas as nações, todos. Salvação vem da parte de Deus para todos. Nós devemos testemunhar e anunciar isso para todos. Por que não só anunciar? Por que ele não diz assim, vocês vão falar do meu Evangelho? Ele diz, vocês vão testemunhar. Porque a maior pregação que nós podemos dar do Evangelho de Cristo Jesus é a nossa vida. Se a nossa vida não pregar o Evangelho, não vai adiantar muito as nossas palavras. Muito pelo contrário. Tem muita tristeza em ver algumas pessoas que abrem a boca para falar que são evangélicos, abrem a boca para querer ser chamados até de pastores, de ministros, de bispos, sei lá de quê, se dizendo ser servo de Deus, mas a vida não tem absolutamente nenhum compromisso para com a palavra de Deus e com a boa notícia do Evangelho de Cristo Jesus. São falsos, são mentirosos. As pessoas sinceras percebem isso, mas as pessoas falsas e mentirosas querem usar isso como argumento contra o Evangelho de Cristo Jesus. Mas eu conheço pessoas ímpias, que são sinceras e verdadeiras, e sabem que esse tipo de gente não diz respeito ao Evangelho de Cristo Jesus. Essa não é a mensagem que o nosso Deus dá para nós em Cristo Jesus, e não é esse ensinamento que Ele tem para nós. Por isso que Ele fala do testemunho. Mas o que acontece é que o povo fica em Jerusalém e se esquece do restante. E no capítulo 8 de Atos,
no verso 1 diz que há uma grande perseguição contra a igreja então é espalhada. No verso 4 do capítulo 8 diz que muitos foram lançados na prisão. E aí você vê o primeiro momento que você vê a igreja, né? A igreja em si mesmo entrando na prisão. E o texto mesmo no verso 4 que diz que muitos eram jogados na prisão, diz que por onde eles iam, testemunhavam do Evangelho. Olha aí a igreja entrando na prisão e testemunhando do Evangelho, né? A igreja entrando na prisão e testemunhando do Evangelho. É o registro ali do Novo Testamento da capelania prisional. E você vai ver em muitos lugares esse tipo de situação. Diferente de Paulo quando foi preso, diferente de Cristo quando foi preso, né? O momento em que a igreja entra na prisão ali e começa esse trabalho. Nós vamos ver algumas fotos aqui de uma igreja dentro da prisão. E eu digo aos irmãos, o que acontece com Cristo nesse momento aqui que Lucas 4 nos relata? Ele entrega o rolo de volta ao assistente, se assenta, e o texto diz que estavam todos atentos ao que ele diria. E o que ele diz é: hoje se cumpriu o que esse texto das Escrituras Sagradas diz. Olha que interessante. Depois começa uma discussão, e a discussão era em torno de quem é que está falando. Este não é o filho de José, o carpinteiro? Estava falando de Barnabé, né? Barnabé, filho de Nabé, também chamado de José da Consolação. O nome dele era José, mas ele era conhecido como filho de Nabé. Olha aí o filho de Nabé. Ele era conhecido pelo pai dele. Isso é muito interessante. Jesus também aqui é lembrado por quem é o pai dele, o carpinteiro. Olha que interessante. Só que o pai de Jesus não é José o carpinteiro, porque José o carpinteiro não teve participação nenhuma na geração de Cristo. Maria teve, gerou no ventre dela, mas por obra do Espírito Santo de Deus. José não era o pai de Jesus, só que as pessoas não sabiam disso. Precisava saber quem era o verdadeiro pai de Jesus. Alguns testemunharam que realmente ele vinha da parte de Deus e perceberam isso. Se você ler o capítulo 4 de Lucas, você vai entender isso. Mas outros criticavam e tinham preconceito para com ele. Muito grande preconceito para com Cristo. E aí ele vira para aquelas pessoas e diz assim: quantas viúvas existiam no reino quando um profeta é enviado para uma só viúva, na verdade uma viúva em Sarepta? Será que não tinham viúvas necessitadas em Israel? Para que o profeta de Deus que vivia naquele tempo fosse enviado a uma viúva em Sarepta? Depois ele pergunta: quantos leprosos haviam em Israel? Agora, quantos vocês lembram de ter sido curados pelo profeta? Se não somente Naamã, que era sírio, que veio de lá da Síria para ser curado aqui. Observem que o preconceito de vocês impedem que a fé de vocês seja uma fé verdadeira e genuína, e vocês experimentem o poder do Espírito Santo de Deus operando na vida de vocês por conta do preconceito que vocês têm para com as pessoas. Louvado seja Deus. Eu não poderia fazer grandes coisas aqui, mas alguns ali tiveram uma experiência profunda com Deus através de Cristo, através desse texto, através do exemplo dele, porque não permitiram que esse preconceito os impedissem de experimentar o poder de Deus na sua plenitude. Nós cantamos aqui sobre Barnabé e o seu relacionamento com Paulo. Olha que interessante. Faltou amigo para Paulo quando se converteu. Eu vou lembrar um pouquinho dos irmãos quem era Paulo. Era Saulo. E ele perseguia os cristãos por causa de preconceito. Era inadmissível para Saulo, homem zeloso da lei do Eterno. Ele era judeu e judeu muito zeloso. E ele perseguiu os cristãos, não porque ele era um homem malvado que queria bater e machucar as pessoas, não. Ele perseguiu os cristãos porque ele era tão zeloso para com as coisas que ele julgava ser as coisas de Deus, que ele não admitia que pessoas criassem uma outra religião e falassem blasfêmias contra o Eterno. Como que pode? Aquele que foi levado para fora do arraial e morto pelos romanos, colocado numa cruz, uma morte indigna. Como que aquele ali podia ser o filho de Deus? Não é possível. Não, aquele não era o filho de Deus. Deus não ia permitir o filho dele passar por um negócio dele. Ele ali era um imundo, que não tinha parte na aliança de Abraão, por isso que passou por aquilo ali. Era assim que aconteciam com os cordeiros.
até ele entender que é justamente por isso que ele mostra que é o Cordeiro verdadeiro de Deus. E aí você vai ver que ele, quando então se converte, ele vai construir a teologia mais profunda a respeito da cruz, porque ele foi um dos judeus que teve o mais profundo preconceito para com a cruz, para com Cristo, para com o Evangelho. Por isso que ele vai se tornar justamente o oposto disso quando ele tem um encontro com Cristo. Quando ele então é rompido para com esse preconceito, é quebrado esse preconceito, ele experimenta então o poder do Espírito Santo sobre a vida dele, ele pode viver com plenitude aquilo que Deus preparou para ele viver. Tanto que nem a prisão podia impedi-lo. Ele preso, ele escreve então as cartas, ele preso, então ele testemunha com tanto poder e glória, porque algemas, cadeia, situação, surra que ele tomava, nada disso podia mais separá-lo, porque ele já tinha vencido a maior barreira que alguém pode vencer para viver a plenitude daquilo que Deus tem para nós, que é um preconceito que nós temos dentro de nós mesmos. Sabe, o preconceito que nós temos para conosco, o preconceito que temos para com os outros. Porque quando somos chamados para fazer a obra de Deus, a gente pensa, mas eu não tenho tempo, mas eu não vou conseguir, não, mas isso é muito difícil, mas a gente tem tanto preconceito para conosco mesmo que a gente não entende que o poder do Espírito Santo de Deus rompe com tudo isso e nos dá a condição de viver plenamente aquilo que Deus tem para nós. Sabe, você olhar assim, eu sou incapaz de ser uma pessoa assim. Não, você pode ser que seja. Agora, quando o Espírito Santo de Deus romper com essas cadeias que prendem você, não há nada que possa te impedir de viver a plenitude daquilo que Deus tem para você. Aí você pensa assim, não, mas aí eu convivo com outras pessoas e essas pessoas também não têm condição, mas quando o Espírito Santo de Deus agir com poder e glória na vida dessas pessoas também e romper as mesmas cadeias que nos prendem, nós vamos poder viver juntos. Amém. Tudo isso que Deus tem preparado para nós. Amém. Paulo, irmãos, quando ele se converte, ainda era Saulo, ele fica sem a visão física. Olha que interessante. E Deus chama um homem chamado Ananias para orar por ele. Vocês lembram desse texto? Quem lembra desse texto? Deus chama Ananias para orar por Saulo. E Ananias fala o quê? Sim, Senhor, estou indo lá orar por ele. É isso que Ananias fala. Orar por Saulo. Ananias fala, mas Senhor, deixa eu orar por esse menino aqui, olha que bênção, orar por aquele lá. Olha o que ele fez. Não, esse homem fez coisas terríveis. Senhor Deus, imagina Ananias argumentando com Deus. Isso não presta não, Senhor. Isso não vale nada. Isso é até isso. Meu misericórdia. O Senhor tinha que ter matado esse traste. Tinha que ter morrido essa desgraça. É daí para pior, né? E o Senhor quer que eu vá lá orar por ele? A resposta de Deus é: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Sabe, irmãos, às vezes a gente olha uma pessoa caída na calçada bêbada, a gente não imagina que ali está um vaso escolhido. Às vezes a gente tem um vizinho tão chato que a gente não quer nem falar com ele, mas ali está um vaso escolhido por Deus. Às vezes a gente tem um membro na família que ninguém suporta, ninguém aguenta, mas olha ali o vaso escolhido por Deus. Quem é que vai lá orar? Ora por ele, ora por ela. O poder do Espírito Santo de Deus é maior. Por isso que o Senhor Jesus, quando lê esse texto, ele fala: eu fui capacitado por Deus para libertar presos. Não, ele começa a dizer o seguinte: o poder do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus é soberano, é Ele quem manda na minha vida, Ele está sobre a minha vida, eu estou debaixo do poder dele, eu estou submisso ao poder. Ele já começa falando assim. Antes, isso não tem relato de que Cristo agiu assim, mas cada um de nós age assim, a gente quer agir por conta própria. Nós queremos ser senhores da nossa vida. Então antes eu queria ser senhor da minha vida, mas agora eu estou submetido ao poder do Espírito Santo de Deus. Quebrou essas cadeias que me prendiam, ao meu eu que me levava para a destruição, a meus próprios desejos, vontades, concupiscência da carne, soberba da vida. Agora não, agora é o Espírito Santo de Deus que manda em mim. Amém. E agora mudou, porque agora o Espírito Santo de Deus mandando em mim, eu estou capacitado para evangelizar os pobres. E aí não está dizendo só os pobres financeiramente, de bens materiais, não, porque há pobres tão pobres e tão miseráveis que
os bens que eles possuem. Podem ser muitos, mas não fazem a mínima diferença na vida da pessoa. Não trazem o mínimo de paz. Tanto que no meio dessas pessoas não é incomum ver suicídio, não é incomum ver assassinatos, não é incomum ver esse tipo de coisa. Eu acho mais comum você ver uma comunhão, um amor e uma alegria genuína numa família pobre, sentada no chão, do que você ver essa comunhão, esse amor, essa alegria no meio de uma família muito abastada. É muito difícil, é muito difícil você ver isso. Tem um amigo que trabalha num colégio lá no Recreio, é um colégio caríssimo, um dos mais caros que tem no país, e muitos deles são muito apegados às cuidadoras deles, as profissionais que são contratadas para cuidar dessas crianças. Tanto que na sexta-feira ele percebe algumas crianças chorando quando essas cuidadoras se despedem deles, então, naquela sexta-feira, porque só vai vê-los novamente na segunda-feira. Alguns pais relatam o sofrimento que é o final de semana sem essas cuidadoras, porque as crianças se apegam muito a essas cuidadoras. Como essas crianças sofrem. E os pais têm muito dinheiro, mas vivem uma pobreza espiritual tão profunda e tão terrível, que não tem dinheiro que mude a situação dessas pessoas. Só o Evangelho de Cristo Jesus. Então, quando nos submetemos ao poder do Espírito Santo, ele nos capacita a testemunharmos de que há algo muito mais valoroso do que os bens materiais dessa terra, de que há algo que tem um valor que não é só para este tempo, para este mundo, mas é um valor que é eterno, não tem fim, não acaba, que é para sempre. Paulo ele chega a instruir Timóteo, quando for falar para as pessoas que estão sendo cuidadas por Timóteo. Ele diz assim: ensina, Timóteo, para aqueles que possuem bens na sua igreja, ensina para eles a fazerem o melhor investimento. E aí ele não fala dos fundos de investimento, CDB, RDB, Tesouro Direto, ele não fala disso não. Ele fala: invistam no reino do céu. Glória do Senhor Deus. Porque aquele que adquire tesouros nessa terra, as coisas mudam. Aí teve gente que enchia a poupança de dinheiro há muito tempo, né? Eu era adolescente, eu lembro disso, né? Quanta gente tinha poupanças gigantescas, né? E aí entrou o Collor, né? O queridinho da nação brasileira, quando ele foi eleito, eu lembro, era o queridinho, todo mundo amava o Collor. Não continuou amando o Collor, não. Porque ficou todo mundo sem a poupança. Foi terrível, terrível. Graças a Deus a minha era pequenininha, não mexia com a minha. Graças a Deus, quem tinha poupança gorda, se deu foi mal, porque investiu aqui. Qualquer coisa que se investe aqui pode ser tirada, pode ser tomada, pode ser destruída, pode ser mudada. Mas quando você investe no reino dos céus, olha, eu aprendi como que vale muito mais a pena investir no reino dos céus. O nosso Pai Celestial não deixa faltar absolutamente nada. Muito obrigado. Muito pelo contrário. Ele abençoa e abençoa muito mesmo. E Paulo fala: instrui isso, instrui. Quanto mais preso embaixo, mais para baixo você vai. Quanto mais investindo no alto e voltado para o alto, mais para o alto você vai. Glória a Deus. O homem natural, ele se afunda cada vez mais nessa terra e não tem como tirar muita coisa daqui. Mas o homem que tem um encontro com Cristo é completamente diferente. E Paulo ele passa por essa questão de preconceito desde o início. Alguém que foi muito preconceituoso precisa de um amigo, e José da Consolação, filho de Nabé, né? É quem vai ajudá-lo. Barnabé é quem vai ser esse elo. Mas Paulo também tem preconceito para com um jovem chamado João Marcos. Se você for estudar legal aí, você vai ver que muitos cultos aconteciam na casa da mãe de João Marcos. A mãe de João Marcos era uma discípula muito fiel de Cristo, e João Marcos desde pequenininho vendo aquilo tudo, e ele então segue Paulo e Silas no trabalho missionário. Mas chega um dado momento que não sei se ele sente falta da mãe, não sei o que acontece, mas João Marcos ele resolve voltar para Jerusalém. Ele fala: não vou continuar com vocês, vou voltar para Jerusalém. Paulo fica muito chateado com isso. Tanto que tempos depois, quando eles vão fazer uma outra viagem, João Marcos fala: vamos
Vamos aonde? Vamos que horas? Já vamos? E aí Paulo fala o quê? Pode sair, você não vai não. Você? Não, você lá atrás, ó. Você quis voltar para Jerusalém, agora você não vai não. E aí começa uma discussão, Silas fala assim, mas rapaz, o menino sempre acompanhou você, só porque ele quis lá voltar para Jerusalém, você vai ficar com esse preconceito agora, não vai deixar o menino ir. Aí o que acontece? Barnabé vai com Paulo para outro canto. Não, é Silas, né, que vai. Silas que vai com Paulo. E Marcos vai com Barnabé. Eles se dividem. Barnabé capta o menino e fala, vem cá, rapaz, deixa eu te ajudar. Como nós precisamos de alguém que faça isso? Como nós precisamos de alguém que faça isso, que testemunhe desse amor e desse poder do Espírito Santo de Deus. Sejamos esses Barnabés para quem hoje está sendo preconceituoso, como nós fomos no passado. Eu fui um. A minha mãe é missionária Denise Barreto Baptista. Quem conhece sabe quantos anos a minha mãe tem de trabalho nas prisões. Eu cresci desde pequenininho vendo minha mãe trabalhar nas prisões. E eu ajudava, tirava material, sabonete da embalagem, carimbava folheto, botava lá as dedicatórias na Bíblia que ela ia distribuir. E fui crescendo mais um pouco ao ponto de já levar as bolsas até a porta do presídio, mas não entrava. Ficava lá de fora. E quando falavam comigo a respeito desse tipo de trabalho, eu falava assim, mas Deus me livre e guarde, tenha misericórdia de mim, eu não quero nem de perto, nem de longe um negócio desse. Duas coisas que eu nunca quero fazer na minha vida, eu dizia quando era adolescente. A primeira é ser pastor. Porque às vezes quando eu chegava e falava em algum lugar, o pessoal falava assim, você fala bem, vai ser pastor. Eu falava, tá repreendido. Quero saber desse negócio não. Eu via a vida de pastor de perto, eu via como é que era a vida de pastor, não é brincadeira não. Quero isso nada? Quero não. Agora de ser pastor, eu vi muitos pastores adoecendo. Muitos, carregando fardo pesado. Porque quando faz uma coisa boa, fez mais do que obrigação. Agora quando esbarra o dedinho em algum lugar, rapaz, toma-lhe preconceito. Mas é pesado o negócio. E eu falava assim, não quero nada. Quero não. Você ama a pessoa, cuida da pessoa, ajuda a pessoa, e a pessoa só vê o que é ruim, só vê as suas falhas e as suas dificuldades, não vê nem que você é humano que nem ela, né? Te coloca numa situação que, misericórdia, não tem condição não. Eu adoecia só de pensar nesse negócio. E a outra coisa era ser missionário nas prisões. Falei, o quê? Eu tenho de prisão, tenho de cadeia, mas nada. De maneira nenhuma, as duas coisas que eu falava que eu não queria fazer. Olha como é que Deus faz as coisas. Como é que muda os preconceitos. Porque teve Barnabé na minha vida. Teve José da Consolação. O texto que os embaixadores recitaram aqui, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20. Volta lá no 16. Minha Bíblia não está aberta lá não. Volta lá no 16. Tudo isso é por causa de Cristo. Nós começamos esse culto cantando que Ele é o centro. O centro desta igreja e deve ser o centro da nossa vida. Amém. Tudo começa aí. Paulo começa no verso 16 dizendo que é tudo por causa de Cristo. Por quê? Porque foi Ele que veio como a salvação da parte de Deus para nós. Porque para nós alcançarmos a salvação é completamente impossível. Então Deus envia Cristo. E Ele vem para a nossa salvação. E através dele nós somos reconciliados com Deus. Amém. Ele vai dizer no verso 18: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou o ministério da reconciliação. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Olha que interessante. Saulo passou por isso. Barnabé já entendia melhor isso. João Marcos passou por essa situação. E aí Paulo leva um tempo para entender isso. Ele escreve 2 Coríntios e ele fala isso. E ele diz, se eu não me engano, no verso 17: se vocês conheceram alguém segundo a carne, não vejam mais as pessoas assim humanamente falando, mas vejam segundo a operação do poder do Espírito Santo de Deus na vida delas. Glória ao Senhor. Quando olhar para alguém que nasceu de novo em Cristo Jesus, olhe procurando Cristo na vida dessa pessoa. É isso que você tem que procurar. Amém. E não procurar aquilo que é humano e carnal nela. Então, por exemplo, se eu olhava para o meu pai e via meu pai, um homem que não valorizava a minha mãe, um homem que não respeitava os filhos, um homem que não dava bom exemplo,
Se eu via meu pai assim, dava um péssimo exemplo, mas na hora de cobrar ele era muito violento. Eu tinha que olhar para meu pai assim: a hora que ele tiver um encontro com o Senhor, a hora que meu pai tiver um encontro com o Senhor, e eu tive o privilégio de ver o meu pai, muito tempo depois, ter um encontro com o Senhor Jesus. Eu vi um ser humano manso, humilde, chorando, pedindo para ele e minha irmã ensinar as coisas da palavra para ele. Me ensine mais, me ensine mais, me ensine mais. Não durou mais 3 meses, ele faleceu. Mas esses pouco tempo que ele teve, depois que ele teve um encontro com Cristo, ele quis intensamente aprender mais, saber mais e mudar mais. E eu vi ali um ser humano completamente diferente daquele que eu tinha conhecido a minha vida inteira. Quando olharmos para alguém, a gente não deve olhar: não é esse filho de José, o carpinteiro? Não. Não. Porque há algo muito maior na vida de uma pessoa quando tem um encontro com Cristo. Por isso que Paulo vai dizer, irmãos, no capítulo 8 de Romanos, no verso 19, que há uma ardente expectativa. As criaturas que vivem nesse mundo têm uma ardente expectativa: a manifestação dos verdadeiros filhos de Deus. Amém. Sabe, de filho de José tem um monte. Mas José da Consolação é muito mais do que filho de Nabé. É filho do Eterno. Porque o que se evidencia no caráter de Barnabé, ou de José da Consolação, é o caráter de Deus, que nos reconciliou com Ele através de Cristo e nos entregou um ministério. Se você não sabia qual era o seu ministério, você tem um serviço a cumprir, uma missão. Amém. E é a reconciliação. Todo aquele que é reconciliado com Deus por Cristo tem essa incumbência de também ser um reconciliador. Sabe, eu também era assim, preconceituoso, sabe? Também eu olhava para mim e me via sem condições. Mas agora eu olho para mim segundo o poder do Espírito Santo de Deus que opera em mim. E assim como Cristo leu esse texto, ele falou: é porque o Espírito Santo de Deus está sobre a minha vida, que eu posso sim viver de uma forma diferente do que eu viveria se eu fosse filho de José. Amém. Viver segundo um verdadeiro filho de Deus. O propósito do Eterno para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida, é que nós vivamos neste mundo manifestando a paternidade dele eternamente sobre nós. Glória a Deus. O poder do Espírito Santo de Deus sobre nós. Glória ao Senhor. Porque se fosse por nossa conta, se fosse por minha conta, eu jamais entraria num presídio para falar de evangelho, para falar de nada. A minha mãe insistiu tanto quando eu fiz 18 anos para entrar na cadeia para falar de Jesus, mas ela insistiu tanto que eu fui não porque eu queria. Eu fui porque era aquele juiz iníquo, sabe? Que a viúva fica ali insistindo. Eu fui para ela parar de insistir. Mas tá bom, eu vou lá falar de Jesus para os presos. Irmãos, eu fui achando que eu ia falar de Jesus para os presos. Minha mãe falava assim: você está aí sempre na igreja, todo culto você está aí. Reunião dos embaixadores, você está aí, eu sou embaixador também. Reunião dos adolescentes, você está aí. Reunião dos jovens, você está falando para os jovens. E aqueles jovens que estão lá dentro da cadeia? Não tem como vir aqui? Se ninguém for lá, tem que ir lá. Tem que ir lá, onde tiver alguém você tem que ir. Barnabé vai até Paulo. Depois de reler aí, se você tiver com o boletim, dá uma relida nesse hino. Ele fala: quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigo, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso e da ordem do Espírito Santo sobre a vida dele, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Amém. Foi Saulo que foi procurar Barnabé. Foi Barnabé que foi procurar Saulo. Não foi João Marcos que pediu para Barnabé ir junto, não. Foi Barnabé que catou o menino e falou: vem comigo, você não vai ficar sozinho, não. E mais adiante você vai ver Paulo escrevendo uma carta pedindo para trazer, escreve para Tiago, escreve para Timóteo, né? Pedindo para Timóteo trazer João Marcos para ele. Preciso muito, ele me é muito útil, eu preciso ver esse menino. Olha só, lá na frente, Paulo cai em si. Precisamos de mais Barnabé. Precisamos ser esses Barnabé. Precisamos pedir que Deus então rompa em nós essas cadeias que nos prendem, que nos impedem de viver a plenitude daquilo que Deus tem para nós e começar a experimentar isso, viver isso. Olhar para esse texto e falar como nosso Senhor Jesus falou: hoje se cumpriu
o que esse texto diz. Glória ao Senhor. Que hoje o Espírito Santo de Deus falou no meu coração. E a partir de hoje eu não quero mais viver para mim mesmo, para os meus desejos e vontades passageiros e terrenos que só me levam para o buraco. Eu quero hoje viver os planos e propósitos de Deus, pelo poder dele, na minha vida, para a glória do nome dele. Amém. Eu trouxe algumas fotos aí, irmãos, para mostrar para os irmãos do trabalho nas prisões. E fala do tema da campanha, que é o clamor da nossa cidade. Há um clamor perto de nós, há um clamor longe de nós, o clamor está em todo lugar. E essa pergunta, quem responderá, eu lembro de uma frase de Bill Hybels. Ele diz que a igreja local é a resposta de Deus para este mundo. Eu e você somos essa resposta. Eu e você somos a resposta. E precisamos estar juntos, até para não sobrecarregar um ao outro, né? Entender que é o poder de Deus que faz isso e não nós mesmos. Depois desse slide do tema da campanha, tem um que é a missão da Convenção Batista Carioca. A Convenção Batista Carioca tem uma missão que não é substituir a igreja no cumprimento da sua missão. Às vezes as pessoas confundem isso. Ah, mas a convenção tem missionários lá nos hospitais, tem missionários nos presídios, tem missionários no porto, tem missionários em todos esses lugares. Então a igreja só precisa ofertar para que esse trabalho aconteça. A oferta dos irmãos é muito importante porque precisa de sustento para esses missionários, precisa de sustento para que isso aconteça. Mas essa missão é nossa como igreja do Senhor Jesus. Amém. Nossa responsabilidade. Nós temos que estar juntos nesse propósito. Então a missão da Convenção Batista Carioca é viabilizar, é tornar possível. O pastor Edivan tem um desejo muito grande de fazer esse trabalho. Já experimentou ir lá alguma vez? Conhece alguém que já tentou entrar no presídio para pregar o evangelho? Alguém que conhece? Tentou entrar? Não conseguiu. Consegui, tinha que ter uma carteirinha de autorização. Tem que ter uma carteirinha, só que essa carteirinha é emitida por quem? Às vezes eu vejo gente indo lá que fez curso de capelania, aí foi ligada à ordem dos capelãos da galáxia. Rapaz, é cada nome que... Vou falar logo esse da galáxia, porque maior do que dessa galáxia é só do universo, né? E aí vem com a carteirinha da ordem dos capelãos da galáxia. Carteirinha bonita, rapaz. Mas eu paguei essa carteirinha. Fazer o quê? Ninguém te orientou. Essa carteirinha não tem validade. Tem que ser a carteirinha da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Como é que consegue isso? Rapaz, hoje em dia, você só vai conseguir por quem já é credenciado lá. Eles não credenciam novas instituições. Pessoa física eles não atendem, só atendem pessoa jurídica. Tem lá os critérios e são só as pessoas jurídicas que já estão cadastradas. Então como é que faz? Se o irmão quiser ir, se o pastor quiser ir. A Convenção Batista Carioca viabiliza isso. Consegue autorização. Consegue fazer o credenciamento, consegue fazer isso, consegue fazer o treinamento. E isso em todas as áreas. Eu vou me meter a entrar no hospital sem conhecer. Há pouco tempo estava eu com a irmã Sônia Paranhos, o irmão Gil, né, fazendo um treinamento no Amparo Pleno em Cristo. Por quê? A gente não vai se aventurar a querer dar atendimento a pessoas, lidar com coisas sérias sem ter conhecimento, sem aprender sobre o que vamos fazer. Precisamos ser treinados. Eu estava lá para ser treinado também, para aprender também. Então a Convenção Batista Carioca viabiliza isso, o treinamento, o preparo, o equipamento, as condições, tudo isso. A Convenção Batista Carioca faz esse tipo de trabalho. Tanto a capacitação, quanto o treinamento, quanto a viabilização da execução do trabalho, que é a missão da igreja. Para que as igrejas cooperem entre si. Vocês imaginam que essa igreja aqui tivesse que suprir todas as necessidades das pessoas que estão nas prisões? Conseguiria, pastor? Seria um sacrifício muito grande. Agora, se junta todas as igrejas, um pouquinho de cada uma, imagina. Cada um de nós aqui, só nessa igreja aqui, tomando um sabonete por mês. Quantos sabonetes teríamos durante o mês? Muitos sabonetes. Conseguiríamos atender muita gente, né? Tem mais uma foto aí que é da capelania prisional mesmo, missão da capelania prisional. Nós hoje temos 2 missionários atuando integralmente, eu e o pastor Laércio de Oliveira Vasconcelos. Mas nós precisamos de mais missionários integralmente. Nós hoje atendemos 6 unidades prisionais aqui no Rio de Janeiro. São 6 igrejas diferentes, em lugares diferentes. Então não é só um culto semanal. Pensar que o pastor Edivan só trabalha aqui no culto semanal, né? Não, pastor, eu já ouvi gente falar isso, Deus do céu. Não, pastor só prega.
Vai andar, pega uma semaninha, pega uma semana das tuas férias, fala assim, pastor, posso andar uma semana contigo? Pega aí uma semaninha só para você ver como é que é o negócio. Né? É família para visitar, é situação para resolver, planejamento, reunião com vários ministérios diferentes. É muita responsabilidade. Então, nós temos essa responsabilidade não só de ir semanalmente no presídio fazer o culto, mas tem dia que a gente vai dar atendimento à liderança que tem lá nesse presídio, tem dia que a gente vai dar estudos, treinamento, tem dia que a gente vai na direção resolver problema, tem dia que a gente vai na rua comprar material. Então assim, são todos os dias muito trabalho para serem feitos. Nós temos cerca de 23 voluntários nos ajudando no trabalho na missão prisional aqui no Rio de Janeiro. Mas esses voluntários trabalham uma vez na semana, de 15 em 15, uma vez por mês. Né? Precisamos de missionários que estejam integralmente lá, principalmente nos presídios femininos. Nós tínhamos uma missionária que cuidava dos presídios femininos mais de perto, que são 2 presídios femininos, e hoje essa missionária não está mais conosco, ela não tem condição de continuar. Estamos orando, pedindo que Deus envie uma missionária que assuma os presídios femininos e cuide dos presídios femininos. E tem uma foto de uma carceragem. A próxima foto é a foto de uma carceragem quando eu tive essa experiência, irmãos, de entrar na primeira vez numa prisão. Não foi nessa carceragem. Essa carceragem que os irmãos estão vendo ali é uma carceragem que hoje funciona como cadeia pública ou casas de custódia. Quando a pessoa é presa, imediatamente ela vai para esses locais, ou casa de custódia ou cadeia pública. Antes ia para a delegacia, né? Tinha uma carceragem na delegacia, elas acabaram e hoje são essas carceragens para onde as pessoas são levadas. E se a pessoa estiver de uma roupa de cor escura ou qualquer uma outra cor que não seja permitido usar dentro dos presídios, essa roupa é tirada da pessoa. E como que a pessoa fica? Sem roupa. Sem roupa. Eu lembro daquele texto de Mateus 25 que o Senhor fala: estive preso e foste me ver, estava com fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e vocês me vestiram, era estrangeiro e vocês me acolheram. Então, dentro da prisão nós encontramos pessoas que são de outros estados, de outros países, que não tem ninguém aqui no Rio de Janeiro. A roupa é tirada da pessoa. A pessoa foi abandonada pela família. As mulheres, então, as mulheres são as que mais sofrem abandono dentro das prisões. Presídio masculino você geralmente vê uma fila grande de visita, mas presídio feminino você não vê, as mulheres são abandonadas. Até porque muitas delas às vezes acabam presas por conta dos próprios companheiros. Eles não vão visitá-las na prisão. E às vezes a família também não tem condição até de dar esse apoio. Até gostaria, mas não tem condição. Tem um caso de um rapaz que está preso, nós fomos visitar a família dele, a esposa dele mora num barraco, nós estamos lá fazendo obra no local agora, não tinha esgoto, não tinha nada, 3 filhos pequenos e um bebê especial. Como que essa mulher ia sair para visitar ele? Não tem condições, nem que ela quisesse muito, e ela quer, mas ela não tem condição de visitar ele. Então ele fica lá na prisão, abandonado, ninguém leva nada, ninguém leva nada. E as condições são muito precárias. Já teve carceragem dessa que eu cheguei para fazer o culto e meninas vinham participar do culto enroladas em lençóis, porque não tinham roupa para vestir. Eu chorei porque essa menina lembrou muito minha filha, sabe? Menina nova, menina muito nova, minha filha tem 19 anos. Essa menina devia ter mais ou menos a mesma idade que a minha filha. Eu não aguentei, tive que ficar me segurando ali para não chorar diante daquela cena. Tem uma menina naquela circunstância dentro de uma prisão. É lamentável, é lastimável. Sabe, nós como igreja não podemos ver isso, irmãos, e nos calar. Ver alguém passando uma carestia tão grande e não sermos Barnabés nesse tempo para mudar essa situação, não responder esse clamor. Quando nós trouxemos então os absorventes e os sabonetes para distribuir para elas, muitas se afobaram para chegar na grade para pegar. Nós falamos assim: tem quantidade suficiente para todas, ninguém vai ficar sem receber, vocês não precisam empurrar a outra para receber. Vamos fazer o seguinte: vocês podem ficar onde vocês estão, as que estão na frente vão pegar e vão passar para as de trás. Depois que as de trás receberem, as outras vão receber, e por último as que estão na frente vão receber. Foi um exercício interessante. Quando nós entregamos para as da frente, elas queriam guardar e esperar o próximo para passar para trás, né? Passa esse para trás, depois nós vamos entregar o outro. Aí elas foram passando para trás, nós esperamos passar para de trás, até para chegar na última. Chegou na última, a gente entrega o segundo. Passa para a penúltima, agora a gente entrega o terceiro.
Passa para a antepenúltima. A gente foi fazendo esse exercício sem pressa com elas, para elas entenderem que não vai ter falta. Pode entregar para outro, entrega para outro. Foi um exercício muito interessante que Deus fez ali naquele dia, na vida delas. Todas elas receberam. Algumas pegavam um sabonete, ficavam sentindo o cheiro do sabonete. Eu lembrei dos presídios masculinos, que às vezes nós vamos e chegamos lá, abraçamos eles e eles ficam cheirando a nossa roupa. No início eu achei isso muito estranho. O que fica cheirando a nossa roupa? Eles falam, é cheiro de casa, é cheiro de rua. Cansado de cheiro de cadeia, não aguenta mais cheiro de cadeia. É a oportunidade, quando chega um missionário, quando chega alguém lá para testemunhar do Evangelho, é a oportunidade que eles têm de sentir um cheiro de casa, de lembrar quando foi a última vez que eles sentiram esse cheiro na vida. E Deus dá essa oportunidade deles sentirem isso, sabe? Vocês vão ver muitos ali de pé para ouvir o Evangelho. Nesse dia, eles estavam sem água já há algum tempo. E foi no horário que caiu a água. Foi o horário que nós entramos na galeria. O guarda anunciou assim, atenção galeria, assistência religiosa. Geralmente eles perguntam lá o que é, né? Porque eles não são obrigados a participar não. Não são obrigados a participar não. Você fala assim, é o pastor do violão, que eles me chamavam muito de pastor do violão, que eu levava o violão. É o pastor do violão. Se eles falarem assim, não quero, eles falam isso pro guarda, não falam isso pra gente não, falam pro guarda, não quero. O guarda fala, vocês vão ter que sair e põe a gente pra fora. Eles não são obrigados a ouvir, só ouvem se quiserem. Isso é lei. Isso é lei. Interessante, irmãos, que na hora caiu um grito. Veio um grito lá de trás da galeria, que estava caindo água. Aí foi uma festa na galeria porque estava caindo água. Tem um buraco na parede que só cai água por milagre, sabe? Eu lembrei daquele homem que estava no tanque lá de Betélia, 38 anos doente, esperando o anjo mexer a água. Era mais ou menos assim. Imagina você ficar sem água. E aí na hora que vai cair a água, a hora que você tem para lavar sua roupa, para tomar o seu banho, para fazer tudo, que você não tem como armazenar essa água. E aí diz que está entrando um bando de crentes para falar de Bíblia para você. Seja sincero, você pararia para ouvir de Bíblia? Eles pararam tudo. Teve uns dois ainda que correram para a água, os outros reclamaram, para, vem para cá, o pastor vai orar. Eles pararam tudo para ouvir o Evangelho. Irmãos, foi isso que me impactou. Porque a primeira vez que eu entrei na prisão pensando que eu ia falar de Jesus, eu fui para aprender de Jesus. Porque quando eu entrei lá, irmãos, eles me abraçaram, me cuidaram de mim com tanto carinho, e eu observei que não era só comigo que veio de fora, não. Porque a galeria toda estava aberta, os presos estavam indo nas celas, os presos convertidos, né? Foram os que receberam a gente na grade, e um grupo deles já estavam nas celas, cela por cela, chamando os outros presos para virem para o culto. E quando os outros presos entravam no local do culto, eles recebiam com alegria, levavam para sentar nos melhores lugares, pegava a Bíblia e emprestava para o visitante. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus, eu nunca tratei um visitante assim na minha igreja. Que miserável de crente que eu sou. E eu tinha preconceito para com os presos, e eu estou aprendendo com os presos a como ser amável para com as pessoas. Eu nunca recebi ninguém na minha igreja com tanta alegria, com tanto carinho, com tanto amor. Eu nunca me fiz assim, alguém se sentir tão bem na minha igreja, assim, às vezes eu olhava, via que era visitante, nem falava. Aí eu falei, Senhor, hoje eu vim aqui para apanhar. Aí quando chegou lá na frente e começaram a cantar, tinha dois no microfone, os instrumentos tocando, eu não conseguia ouvir direito quem estava no microfone. Os irmãos cantavam, louvavam com ímpeto tão forte, que eles conseguiam com a voz deles abafar o som do microfone. Eu falava assim, meu Deus do céu, às vezes eu nem levanto para cantar. Mas eles estão cantando assim com a alma, porque esse cântico mexe com eles, é algo que diz respeito ao relacionamento deles com Deus, e eles estão vivendo isso, e por isso estão cantando isso com tanta ênfase. Eu quero isso para mim. Eu quero esse Jesus para minha vida. Eu fui lá para me converter, fui lá para falar de Jesus na primeira vez, não, fui para me converter mesmo. Eu precisava me converter, estava na igreja há muito tempo, mas precisava me converter. Quando subiu um irmão que foi falar no texto bíblico, ele deu Ageu. Eu nem sabia onde estava Ageu. Ele abriu Ageu, ele falou assim, Ageu, capítulo tal, já tinha os dois recitando. Como é que esse povo está recitando sem abrir a Bíblia? Ageu. Bom, se fosse João 3,16, Salmo 23, vai lá. João 3,16, se eu pedir para recitar, todo mundo recita, né? Porque Deus amou o mundo, e Deus, seu Filho de Gênero, para que todo aquele que crê não pereça. Agora vamos recitar o 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo,
não para que o mundo fosse condenado por ele, mas para que o mundo fosse salvo. Esse detalhe, irmão, é muito importante, porque não é para ninguém morrer no pecado, não. Cristo não veio para a condenação dessas pessoas, Cristo veio para a salvação. Nós precisamos, como igreja, lembrar disso. Nós precisamos nos manifestar como verdadeiros filhos de Deus na nossa casa, no nosso bairro, na nossa igreja, na nossa escola, no nosso trabalho, nesta cidade, neste mundo. Amém. Precisamos romper com essas cadeias que nos prendem para que possamos experimentar o poder de Deus na nossa vida e testemunhar isso. Glória ao Senhor Deus. Sabe, irmãos, quando eu vi esses irmãos diante da Escritura, dessa forma que eu vi isso, eu vi um testemunho de fé ali. Isso mudou completamente a minha história. Tem mais algumas fotos aí desse trabalho missionário? Pode passar, por favor, irmão. Momento de culto em que alguns ali estão entregando a vida, ia ser um aprendizado muito grande, né? Nós não tínhamos um espaço ali para fazer o culto, nós fazíamos num local que era entre uma galeria e outra, um espaço que era para ser refeitório, um espaço para visita, e era ali que nós fazíamos os cultos. Fomos pulando de galho em galho lá dentro do presídio, porque incomodava num lugar, aí mandava a gente para outro, incomodava no outro, eu não podia cantar alto, não podia bater palma, tinha uma série de critérios, né? Ali eles se levantaram para ir à frente no momento de oração, e do lado esquerdo ali tem um rapaz tentando passar com um latão de lixo na hora da oração. Mas não é o rapaz que estava atrapalhando a oração, éramos nós que estávamos atrapalhando a passagem, porque era o local de passagem entre uma galeria e outra. E aí nós lutamos lá para ter um espaço para fazer um templo. Acho que tem mais uma foto aí, momento de batismo, no local onde nós começamos a fazer a obra. Não sei se dá para ver um pedacinho ali do chão, os irmãos estão em pé, a parede está um pouquinho manchada de cimento, porque a gente estava fazendo contrapiso ainda. Esse espaço muito parecido com esse aqui, ficava entre uma quadra e outra do presídio. Em dia de visita, alguns presos iam para lá, porque era um lugar coberto, não tinha visibilidade dos guardas que estavam na guarita, e os presos usavam esse espaço para cometer atos ilícitos no momento de visita, não era permitido.